Hoje nós vamos falar dos novos partidos, da legislação, que recentemente foi aprovada uma nova lei em relação à criação de partidos. Vamos conversar com a vereadora de Porto Alegre, do PPS. Agora não vai ser mais PPS, porque o PPS está numa fusão com o PMN, Anne Ortiz, e com a articuladora da Rede de Sustentabilidade no Rio Grande do Sul, Gisele Wecht. Vamos também ter aí outros convidados de fora, por exemplo, daqui a pouco mais, a ex-senadora Marina Silva. E o assunto realmente é polêmico, né, Thaline? Assunto bastante polêmico, porque a nova lei vai impedir de levar o dinheiro do fundo partidário. E também vai limitar o tempo de rádio e TV dos partidos. Mas ela ainda está em votação pelo Congresso, né? Pois ela ainda não bateu o martelo aí. E sobre isso também, Juremir, eu conversei e eu queria pedir licença aqui para as gurias que já estão aqui no estúdio, porque antes da gente conversar com elas, nós vamos rodar uma breve entrevista que eu fiz ontem à tarde com o presidente da Mobilização Democrática, o deputado federal Roberto Freire. Nós gravamos antes porque ele teria um compromisso bem no horário do programa e não poderia falar com a gente agora. Então, como é importante ouvir a manifestação do Roberto Freire, eu gravei com ele ontem no início da noite. Vamos ouvir. Deputado, o senhor foi um principal articulador aí da fusão entre o PPS e o PMN, que resultou na criação da Mobilização Democrática. Como é que o senhor está vendo esses movimentos aí de partidos integrantes da base do Palácio do Planalto, que já conseguiram aprovar pontos do projeto que limita o acesso de novos partidos ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV? Olha, a nossa fusão foi inclusive muito apressada exatamente por essa mobilização do governo, um verdadeiro casuísmo, querer impedir nessa atual legislatura a aplicação de uma lei e de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi adotada e que beneficiou o PSD de Kassab. Isto foi resultante lá atrás do interesse direto do governo Dilma, porque esse partido do Kassab era uma plataforma de adesão ao seu governo. Então, ali valeu exatamente essa decisão do Supremo. Tudo bem, mesmo discordando da decisão do Supremo, mas foi aquela decisão e foi cumprida. Pois bem, quando o PPS se articula para estar discutindo uma nova formação, algo que tem a ver, inclusive, com a nossa história, quando Marina busca organizar o seu partido, a sua rede, a nova política, o movimento que ela tem na sociedade, quando outros parlamentares começam a discutir se deve formar partido, todos imaginam que nós vamos ter a mesma legislação e a mesma decisão do Supremo Tribunal Federal, tal como foi feito com o Kassab e com o PSD. Mas aí vem o governo, e aí patrocina esse projeto, que é um verdadeiro casuísmo. Eu diria até que é um golpe. Golpe na liberdade democrática, é um pacote de abril da Dilma Rousseff contra a liberdade de organização que era permitida lá para Kassab, mas não pode servir para Marina. Aonde é que já se viu isso? Então, houve a reação e o PPS e PMN apressaram a fusão, surge a Mobilização Democrática, um novo partido que vai servir, não tenha dúvida, para melhor organizar a oposição e buscar derrotar este governo Lula-petista em 2014. A avaliação, então, é que como a fusão ocorreu antes da aprovação desses itens do projeto, que vai continuar na Câmara e tem que ir para o Senado, a mobilização democrática ficaria, então, excluída dessas sanções, presidente? Claro, até porque a lei não pode retroagir para prejudicar um partido que foi criado e instituído num determinado sistema legal. Não pode ter esse retrocesso. Claro, daqui para frente, e por isso mesmo é que nós continuamos lutando contra essa lei casuística, exatamente por isso, porque é uma tentativa de impedir a liberdade de outros de se organizarem. Nós conseguimos, um gesto importante, uma gesta ainda mais significativa, conseguimos superar as dificuldades e aprovamos antes do governo
governo aqui a toque de caixa, ficando aqui até de madrugada, tentando baixar a goela abaixo, inclusive com truculência da direção da casa, de qualquer forma, tirando recursos e tirando tempo de televisão dos partidos que ainda mais em cima de Marina, dos partidos que não têm representação. Ou seja, nós conseguimos superar, mas o Brasil está sofrendo esse ataque casuístico do governo Dilma, na sua liberdade de organização e de expressão. Nós evitamos a aplicação dessa nova lei, porque nós nos constituímos como partido, um novo partido, na vigência dessa legislação que privilegiou e beneficiou o partido do Kassab e o partido da Dilma. Agora, presidente, já há uma definição, uma tendência realmente dentro da mobilização democrática em relação ao eventual apoio de uma candidatura do Eduardo Campos ao Palácio do Planalto? Não. Havia talvez uma mobilização maior no ex-PCB, ou no ex-PPS, felizmente tantos ex que a gente teve que fazer, PCB, PPS, mas havia no PPS uma movimentação maior nessa perspectiva de Eduardo Campos, sem nenhuma decisão, mas agora, com a amplitude do partido, com essa integração do ex-PMN, eu realmente ainda não sei o que é majoritário. Eu posso dizer a você que tem também uma força significativa em torno de uma opção Aécio Neves. Marina tem alguma coisa também. O cenário ainda não está definido, embora o governo Lula, lançando Dilma à reeleição, tenha antecipado em muito o processo sucessório. Mas o cenário não está definido e nós também não ainda definimos. Uma última pergunta, deputado. Há agora aí uma janela de 30 dias para que o partido receba parlamentares, lideranças e pessoas interessadas em se filiar sem correr o risco, no caso de parlamentares e senadores, de perda de mandato. Há possibilidade de uma participação, de uma migração de José Serra para o partido? Serra, ele foi convidado lá atrás até pelo PPS. Não eram nem perspectivas de nenhuma fusão com o PMN. Continua sendo convidado agora pela mobilização democrática. Deputado, muito obrigada pela participação, por conversar com a gente aqui da Rádio Guaíba e no Esfera Pública, e um bom trabalho para o senhor em Brasília. Eu é que agradeço a você. Muito obrigado. Muito bem, Thaline. Boa, ótima entrevista, bem esclarecedora. Agora vamos repercutir aqui com a vereadora Anne Ortiz. E essa fusão é boa mesmo? O PPS ganha? A gente tem a impressão, para ser bem sincero, que o PMN é tão pequenininho que fica se perguntando qual é a contribuição do PMN para o PPS. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, isso são dois cenários, né? O PMN nacional e o PMN estadual. Eu até trouxe aqui os números de como fica agora essa com a mudança e com a fusão. O que não me caiu muito bem, assim, e acredito que é uma opinião de outros membros do PPS, é o nome, né? O nome ficou muito ruim, é um nome que Mobilização Democrática não nos diz muito, né, a que viemos. Eu acho que a MD nasce num cenário hoje onde a gente precisa de novas opções para uma oposição, e uma oposição que faça frente. Até a gente vê um medo muito grande do governo em relação à oposição, em relação a que novas frentes ou novas redes, né, surjam para combatê-los e enfrentá-los no pleito do ano que vem. Então, por isso, a pressa em votar essa nova lei e todo esse trâmite que ela está circulando. Aqui no estado, o PMN, ele existe em 3 municípios, assim como o PMN mesmo. Então, eu vejo que a gente não muda em absolutamente nada aqui. O que abre é uma porta, e essa porta ela é tanto de entrada quanto de saída. Por isso que eu acabei de vir de uma reunião interna do PPS, onde a gente chamou todos os nossos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para debater com maturidade qual o rumo, né, que nós vamos tomar a partir de agora. Tem pessoas interessadas em sair do partido? Eu acredito que vai ter muito convite, assim, tem
tem muito convite, né, para sair. Tem pessoas que podem estar insatisfeitas com o partido ou ver em outro partido uma outra possibilidade de poder batalhar pelas suas lutas, pelos seus objetivos. Porque o diferencial e o estratégico nessa situação, para os ouvintes entenderem, é que, como se trata de uma fusão, pessoas com mandato que entrem ou saiam do partido, em tese, porque juridicamente sempre há possibilidade de discussão, mas em tese não corre o risco de perda de mandatos. Claro, abre uma janela, né, para que isso aconteça. Tanto outros mandatários de outros partidos para ingressarem no MD. Podem ingressar no MD ou o próprio MD, né, que agora já somos MD, tem 30 dias para poder sair para qualquer outro partido. A situação ela não é exatamente igual à da Rede. A Rede é um novo partido, já se beneficiou daquela questão de tempo de televisão, de fundo partidário, não foi atingida por essa nova lei. Não, sim ou não, Gisele? Não, estamos sendo atingidos, sim. É uma decisão que ao contrário do MD, né? Ao contrário do MD. Claro, exatamente. Tu vê, né, Juremir? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Guaíba. Boa tarde, Anne, Juremir, Taline. Quando a sociedade vai às ruas e diz: queremos participar das decisões políticas, o governo vem com um golpe à democracia e diz: não, nós vamos restringir os direitos aos novos partidos de ter espaço na rádio e na TV. É o que a gente está tendo hoje, é um grande golpe à democracia do país. O fundo também, Anny, mas eu acho que o mais importante hoje é esse espaço para conversar com a sociedade. E é o que o governo está fazendo. Ele está limitando todos os meios de comunicação do debate entre os novos partidos e a sociedade, porque eles ameaçam a reeleição da presidenta Dilma. É isso que está acontecendo hoje no país. E isso vem prejudicar a Rede Sustentabilidade, que é um novo instrumento político que está sendo criado e que nós estamos coletando as 550 mil assinaturas. Como o partido ainda não foi criado, porque ainda precisa de cumprir todo esse trâmite burocrático de aquisição e conferir as assinaturas, então a Rede, por enquanto, é o único partido atingido. O MD, como o próprio Roberto Freire nos disse, correram muito, essa fusão estava prevista mais lá para o fim do ano. Isso. Eles se deram conta das articulações nos bastidores em relação a esse projeto e anteciparam, fizeram a fusão correndo, justamente para tentar escapar da nova lei, né? O objetivo dessa lei... não tem como, né? Vocês estão com quantas mil assinaturas? Nós estamos com 150 mil assinaturas hoje. Sim, porque o projeto ainda está em votação. Ainda está em votação. Agora vai o quê? Vai para o Senado, né? E a nossa estratégia é sensibilizar os senadores para que ele não passe lá. Porque isso é uma forma de limitar qualquer expressão política da sociedade, qualquer participação política. Então nós não podemos... A sociedade tem que reagir a isso. Inibir que os partidos tenham espaço no rádio e na TV é inibir as pessoas de se manifestar. É engessar a sociedade. É manipular a sociedade, não deixar ninguém mais fazer política, a não ser aqueles partidos que estão hoje constituídos. É o monopólio da política pelo PT e pelo PMDB. Ainda dá tempo de ganhar uma moto 0 km no mês de abril. Assine o Correio do Povo ou coloque em dia sua assinatura e concorra a uma moto no sorteio do dia 20 de abril pela Loteria Federal. Ligue 32 16 16 06 e fique na torcida. O vencedor deste mês pode ser você. Intervalo comercial. Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública, falando hoje da situação dos novos partidos, da alteração na legislação, que ainda está em discussão no Congresso Nacional, da fusão do PPS com o PMN e, claro, da constituição da Rede de Sustentabilidade. Simpro-RS, Sindicato Cidadão, informa a hora certa. 1h30. Ainda dá tempo de ganhar uma moto 0 km no mês de abril. Assine o Correio do Povo ou coloque em dia sua assinatura e concorra a uma moto no sorteio do dia 20 de abril pela Loteria Federal. Ligue 32 16 16 06 e fique na torcida. O vencedor deste mês pode ser você, Taline Pitts.
A gente está discutindo essa questão desse projeto, que a mobilização começou muito rapidamente no Congresso. Eu conversei com alguns parlamentares gaúchos, o deputado Beto Albuquerque foi um deles, disse que eles tentariam apresentar uma emenda para comprovar se era apenas casuísmo ou realmente interesse, de que então a legislação passasse a valer só a partir de 3 de outubro. O que daí, no caso, excluiria a rede, não atingiria a rede, né? Por enquanto, não teve chance, a gente viu aí o que acabou acontecendo na Câmara. Agora, não fica evidente essa artimanha política e o casuísmo, já que, por exemplo, depois de meses de debate em torno de um relatório da reforma política, por exemplo, do relator Henrique Fontana, do PT, que, aliás, o Henrique está de parabéns porque se esforçou e se empenhou muito nesse relatório, não houve um acordo de líderes para votação. Então, quer dizer, isso é um reflexo, infelizmente, do parlamento que a gente tem aí, né? A reforma política, que é há anos discutida e que apresenta situações essenciais para o sistema eleitoral brasileiro que precisariam acontecer, não acontecem, e se vota a toque de caixa propostas única e exclusivamente para beneficiar ou evitar prejuízos de partidos e parlamentares. Isso acontece há anos, não tem perspectiva mesmo. Meninas, qualquer uma, então. Pois podem? Ou as duas. Anne Ortiz. Ou Gisele Wecht. Quem vai falar? Gisele, que eu acho que ela tá mais... Bom, o que tem ocorrido? Esse projeto, ele só tem um interesse, que é o do governo, da manutenção do poder. Chamar os deputados na calada da noite para votar uma urgência demonstra que o interesse em fazer a reforma política não se tem no país. Eles se utilizaram de todo o relatório que o deputado Henrique Fontana fez, se empenhou durante 2 anos, para sim se usar de casuísmo, para retirar o direito de se ter uma nova candidata à presidência da República nas eleições de 2014. Isso é claro, é notório que esse interesse é para atingir a rede de sustentabilidade. O que o governo quer dizer? Nós temos medo de Marina Silva candidata à presidência da República. É uma nova força política, a rede de sustentabilidade é um espaço, um novo instrumento político que está sendo construindo e nós temos que impedir de qualquer jeito. Agora, o projeto limita ou ele exclui totalmente o tempo de rádio e TV? Ele exclui totalmente o tempo de rádio e TV. Sim, a Marina não teria como... Nós não teríamos nem... ter programa eleitoral. Não, nós não poderíamos apresentar um projeto de governo. Inviabiliza realmente a candidatura. Né? Foi por isso que eu deixei a Gisele falar, porque eu acho que eles são os afetados. Eu entendo que é muito direcionado, até pelo resultado que a Marina apresentou nas últimas eleições. 20 milhões de votos. Que faz uma diferença enorme. E agora ela está mais conhecida, com uma base mais fortificada. Então, é por isso mesmo. Inclusive que a MD surgiu num sopro, foi muito rápido, foi até nós aqui que não acompanhamos lá em Brasília isso muito de perto, não sou da Executiva Nacional, nos pega um pouco de surpresa até, assim, mas já, sim, aí me perguntam, e Anne, quanto tempo tu tem? Não, mas isso aí tem que ser pensado, o que tu vai fazer? Eu falei, não, eu tenho 30 dias, e daqui a pouco eu tenho 29, 28, é uma contagem regressiva, e a política não pode ser feita assim. E é um atentado contra a democracia, né? Nós estamos caminhando, Anne, para um partido único, um pensamento único, onde os partidos políticos que existem hoje estão todos na base aliada do governo e são marionetes do governo do PT. Anne, vocês têm expectativa, vocês fizeram uma reunião hoje, que o MD aqui no Rio Grande do Sul seja ampliado ou reduzido em função dessa janela? E tem alguma estimativa? Apresentar números, né? Sobre a fusão, não chegasse a apresentar. Sim, aqui no Rio Grande do Sul ainda a gente fez hoje uma reunião prévia, foi uma primeira reunião com todas as lideranças e marcamos outra para o início do mês de maio, para cada município apresentar a sua realidade, porque cada município tem uma realidade. Aqui em Porto Alegre eu tenho um cenário, lá em Pelotas tem outro cenário, em cada município onde o PPS está, onde o PPS é forte de certa forma, porque nós crescemos muito nesses últimos anos, graças ao trabalho do deputado Luciano Azevedo, eu sempre falo isso. Ele foi... Na presidência estadual do partido? Presidente estadual do partido,
batalhou muito por esse partido, fez o partido crescer. O PPS hoje, ele tem 5 prefeituras, 9 vice-prefeitos e 90 vereadores. É um partido pequeno, mas é um partido que tem a sua representação aqui dentro do estado. O PPS tem diretórios executivos em quantos municípios, Ana? Tu tem esse número? Provisórias tem em mais da metade do estado. A comissão provisória em mais da metade do estado. A gente fez uma votação muito boa entre todos os vereadores. Foi um crescente muito grande, se nota, então se vê o trabalho quando o deputado vai para a rua também e cuida do partido. Acho que as pessoas precisam de um pouquinho de cuidado também aqui, não só nós da capital, mas do interior, de estar participando da vida do partido, de estar debatendo as ideias do partido e estar sempre andando no mesmo caminho. Nacionalmente, qual foi o ganho do PPS? Eu tenho os números aqui. O PPS aumentou 3 deputados federais. O PMN tinha 3 deputados federais. Para estadual, ficamos o PPS tinha quantos, Ana? 10. Então são 13. São 13. Em deputados estaduais, o número foi para 58. Eram quantos? E eu não sei te informar de deputado. Eu peguei do deputado federal. Estado, 58. 147 prefeitos, 2.527 vereadores. Aumentou. E aí o que se ganha? Ganha um tempo a mais de TV, porque junta o que os 2 partidos tinham, tanto como fundo partidário, como tempo de televisão, que é muito importante. Isso daí a gente acaba agregando. E claro... O PPS tinha, tu sabe quanto tempo o PPS tinha de TV? Quanto tempo é cada deputado? Alguns segundos cada deputado, né? A gente não tinha muito tempo, não. Proporcional à quantidade de deputados. Isso. E com certeza é importante, ganha, mas eu acho que tem o ônus e tem o bônus. Tem o bônus de agregar, de ter mais tempo de televisão, que a Gisele estava agora falando, é muito importante. É a forma, hoje, por mais que a gente tenha já as mídias alternativas, e eu sou uma pessoa que uso muito a internet, essa forma de comunicação, de até receber do eleitor as suas angústias, as suas demandas, as ideias, como também passar o que a gente pensa. Só que a rede social tem isso diferente do rádio da TV, né? O rádio na TV, tu passa a mensagem, e a rede social é uma via de 2 mãos, né? Tu interage. Tem que interagir. Mas... E tem que interagir, porque se não ocorre a interação, as pessoas acabam perdendo o interesse. Mas a realidade do Brasil é essa. Ainda tem muitas pessoas sem acesso e a televisão cai lá dentro da casa de cada um, né? Então tu consegue passar a mensagem, consegue passar a proposta, consegue passar a ideia para cada brasileiro, porque onde não tem uma televisão tem o rádio. E o que eu tava falando do ônus e do bônus. O PPS, ele demorou um tempo até ser reconhecido como partido, um partido ficha limpa, um partido honesto, um partido sem nenhuma restrição, e daqui a pouco isso tudo vai ter que ser retomado para até, eu sempre digo isso, a gente vai ter que ficar explicando muito o que é a AMD, de onde que veio, por que veio. E por que aconteceu? Por que aconteceu, mas o que é, sabe? Eu sou candidata, digamos, no futuro da AMD, mas o que é isso? Sabe? Eu acho que ainda tem... Os partidos tradicionais ainda ganham muito com isso e com o voto na legenda, né? Porque é uma legenda que ninguém conhece, né? Essa é a realidade. Acho que a gente não pode estar escondendo isso e dizendo, não, vai estar tudo bem. Vamos fazer um intervalo comercial e na volta vamos conversar com a senadora Marina Silva. Já voltamos. Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública, recebendo a vereadora Anne Ortiz, do ex-PPS, agora da Mobilização Democrática, e também a articuladora da Rede de Sustentabilidade no Rio Grande do Sul, Gisele Wecht. E agora, Thaline, vamos conversar com a ex-senadora Marina Silva, que já está na linha. Boa tarde, Marina Silva, tudo bem? Boa tarde, Jeremy. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde. Marina, vocês têm uma expectativa de tentar reverter esse cenário desfavorável para a rede
que se criou com a votação a toque de caixa desse projeto que limita o acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV dos novos partidos. Há uma expectativa real de reverter esse cenário desfavorável no Senado? Eu acho que há uma possibilidade maior do que na Câmara dos Deputados, ainda que um grupo de parlamentares se agigantaram lá, o Cicílio, o Walter Feldman, Roberto Freire, vários senhores deputados, mas infelizmente o rolo compressor do governo, em aliança com a bancada ruralista, mas o PMDB e o prefeito Kassab fizeram realmente um golpe na nossa democracia. E agora esperamos que no Senado isso possa ser reparado, porque afinal de contas, ali nós teremos 81 senadores, que dá mais possibilidade, pelo menos, do diálogo. E algumas pessoas já se colocaram claramente contrárias, dizendo que vão nos ajudar, porque entende que isso é um projeto oportunista e que tem um objetivo claro, impedir que a rede de sustentabilidade possa continuar defendendo o desenvolvimento sustentável, possa continuar defendendo suas propostas para o Brasil. O próprio senador Pedro Simon, que é meu colega de Senado, foi meu colega de Senado durante 16 anos, eu conversei com ele e ele disse que em nome da democracia ele vai sim nos ajudar, assim como tem o senador Jarbas Vasconcelos, o senador Aloysio Nunes, conversei também com o senador Cristóvão, senador Jorge Viana. Existe um conjunto de senadores que estão se dispondo ao diálogo, como o caso do senador Pedro Tax, e obviamente que o PSDB, né, como falou o senador Aloysio Nunes, vai também se perfilar contrário a esse casuísmo. Agora, é muita hipocrisia do ex-prefeito Kassab, depois de ter se beneficiado amplamente de uma legislação aí, agora ele não quer mais que isso exista. Realmente caracteriza como um oportunista o projeto. Exatamente. Primeiro porque esse oportunismo se evidencia no fato do PMDB ter sepultado a reforma política. O deputado Henrique Fontana fez um trabalho e tentou viabilizar a reforma política. O PMDB fez todo um trabalho para boicotar o andamento do projeto, porque eles são contrários ao financiamento público de campanha, e pensaram dois fragmentos da reforma política, que é esse referente ao fundo partidário e o acesso ao tempo de TV, e transformar isso num projeto de lei exclusivo com o objetivo de prejudicar a rede de sustentabilidade. E no caso, os demais partidos também que estão se formando, como era o esforço que o PPS vinha fazendo, são obrigados também, por essas circunstâncias, a fazer a fusão com o PMN. E agora você falou exatamente o que aconteceu, uma atitude oportunista de 2 pesos e 2 medidas. O prefeito Kassab fez um partido, ele é que recrutou deputados para o seu partido, teve o apoio do governo, recebeu inclusive o ministério do governo, que é a senadora Cátia Abreu, todo o apoio da base do governo para criar uma nova estrutura de cargos públicos dentro do Senado para servir à liderança do partido do deputado, do prefeito Kassab, e agora eles fazem essa operação de guerra para evitar que a Rede Sustentabilidade e o Partido Solidariedade tenham acesso ao tempo de TV e ao fundo partidário. Então, acho que nesse momento, todos aqueles que sabem que a democracia é um princípio inviolável, que não deveria ser, digamos assim, subtraída, estão se colocando contrários a essa medida, e esperamos que no Senado, né, a memória democrática do PT possa ser revisitada na pessoa daqueles que durante muitos anos foram feridos com o mesmo punhal enferrujado que agora estão nos ferindo. E claro que o senador Suplicy, que é uma pessoa muito ponderada,
não vai concordar com esse tipo de oportunismo. Agora, senadora, digamos que se não se confirmar esse cenário de reverter a questão desse projeto no Senado e ele realmente for aprovado e passar a valer, isso vai atingir diretamente a possibilidade de uma candidatura da rede de sustentabilidade, porque em função de não ter acesso à rádio e TV, principalmente, mas também ao fundo partidário, isso praticamente inviabiliza. O partido, então, que faço aqui o destaque, ainda está em formação, vocês ainda estão em busca das assinaturas, mas pode vir a rede e a senhora com o seu reforço político eleitoral que acumulou desde a última eleição presidencial, virem a apoiar um outro candidato de oposição ao governo Dilma Rousseff, como, por exemplo, Eduardo Campos? Não, primeiro que eu não sou de entregar os pontos com facilidade. Tem que lutar antes, né, senadora? Não, eu não sou de ficar pessimista nem otimista, eu sou persistente. Quem foi que disse para fazer uma campanha é única e exclusivamente pelos meios que nós conhecemos hoje. Existem muitas formas alternativas. É claro que isso prejudica, mas o prejuízo maior é o prejuízo para a democracia, é o prejuízo da ética de conveniência, da ética de ocasião. Isso é o que eu estou preocupada. E, nesse momento, nós nem estamos discutindo ainda a candidatura, porque não queremos antecipar as eleições. Essa antecipação foi feita pelo governo, pela presidente Dilma, porque as pessoas preferem o barulho da disputa eleitoral do que o intervalo que nos leva, não é, à possibilidade do debate sobre ideias, sobre propostas. E nesse momento de estagnação da política brasileira, onde os partidos viraram projeto de poder pelo poder, não é, nós queremos que esse momento seja um momento do intervalo para discutir ideias, para discutir propostas. Não vamos fazer essa discussão de forma antecipada. A candidatura da rede ainda é uma possibilidade que será discutida em 2014 e nós vamos sim no Senado reverter, com a ajuda do povo brasileiro e dos senadores, esse quadro. Se não for possível, nós vamos dar força para os processos junto ao Supremo. E, obviamente, que o Supremo vai julgar com equidistância, porque foi dado esse direito ao prefeito Kassab. E estão mudando as regras do jogo durante o jogo. Aquele que conseguiu uma tese favorável para ele no Supremo veda o direito, a isonomia do mesmo direito para os demais partidos. Então, nós estamos, nesse momento, fazendo o bom combate e, obviamente, que apelando para a consciência dos senhores deputados, dos senhores senadores. O senador Paulo Paim, ele já disse que vai votar com a gente. O senador Pedro Simão disse que vai votar com a gente. E assim eu estou encontrando vários senhores senadores que estão se dispondo a não participar desse oportunismo, a não fazer parte do pacote de abril, que é semelhante ao pacote que foi feito durante a ditadura, para, através dos senadores biônicos, não oferecer nenhum risco ao governo que estava de plantão. Agora, nesse momento, fazem isso tentando calar a voz das forças que querem se organizar para legitimamente apresentar suas propostas. Nós não estamos recrutando deputados, senadores de forma casuística. Todas as pessoas que conversam conosco, conversam porque têm identidade programática, acreditam na defesa do meio ambiente, na educação de qualidade, na ética, na política, em um processo aberto que não seja mais as estruturas verticalizadas, onde existe um dono e esse dono faz de tudo para se perpetuar no poder. Última pergunta, senadora Marina Silva, de uma ouvinte nossa, a dona Vera Silva. Ela pergunta: por que a senhora precisava de um novo partido com tanto partido que tem por aí? É engraçado, né? Imagine se alguém perguntasse: por que você precisa de um casamento com tanto casamento que já existe? Então, as pessoas, não é, têm novas ideias, novos projetos. Essas novas ideias e projetos,
né, quando elas não são contempladas dentro dos partidos atuais, é legítimo que elas se coloquem, não é? Porque eu fiquei 30 anos insistindo que essas ideias prosperassem dentro do PT, mas infelizmente o PT não acreditava nas coisas que a gente dizia, que a gente defendia, ou apenas usava como retórica, porque depois que chegou no poder passou a fazer tudo o contrário, como foi o caso agora do Código Florestal, que acabaram com o nosso Código Florestal, permitiram que fossem anistiados os desmatadores, que a duras penas, durante o período que eu estava no Ministério do Meio Ambiente, nós fizemos o processo de punição que levou a uma redução de 80% do desmatamento. As ideias que nós defendemos são ideias que estão surgindo na sociedade, não é? Então, Vera, é isso que eu falei para você brincando, mas obviamente que te respeitando, não é? O mundo não para, novas ideias surgem. Agora, você tem razão, existem muitos partidos, existem alguns que se formam sem ter causas, bandeiras, pessoas comprometidas com essa causa, se formam. Mas esses, inclusive, se formam na tentativa de ganhar ministérios. Hoje no governo já são cerca de 39 ministérios. Né? O nosso partido, se formar, pode ter certeza, não vai ser um partido oportunista para tentar mais um ministério no governo. Vai ser um partido para tentar mais e mais envolvimento da sociedade no processo político, tirando o cidadão do lugar de espectador da política para o seu espaço de protagonista. E eu já aproveito para pedir a vocês que nos ajudem com as assinaturas. Nós vamos precisar de 550 mil assinaturas e quem quiser nos ajudar, entra lá no site www.brasilemrede.com.br, baixa a ficha, assina e envia para o endereço que está aí no seu estado, no seu município. Que não significa filiação, né, senadora? Para deixar bem claro, é só um auxílio para a formação do partido. Aliás, eu e o Juremir já assinamos há algum tempo. Muito obrigada. Então, basta você assinar dizendo que concorda, não é uma filiação. É que para criar um partido precisa de 550 mil pessoas no país dizendo, eu concordo que esse partido seja criado. Se você olha, né, para a trajetória das pessoas que estão nesse processo, Marina Silva, Marcos Rolim e tantas outras pessoas, e de fato essas pessoas têm uma identidade com a defesa do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, dos direitos humanos, né? Se você concorda com isso, você assina e estará nos ajudando a criar mais uma ferramenta para a democracia brasileira. Senadora Marina Silva, muito obrigado pela sua participação aqui no Esfera Pública. Eu é que agradeço a todos vocês e uma boa tarde para os seus ouvintes. Pois é. Tem um recado aqui, a Mônica Leal, elogiando a participação da Gisele e da Anne aqui no programa. Diz que o programa está excelente, que é muito bom ver essas jovens cheias de garra, que ela é uma ouvinte assídua como cidadã, jornalista e política. Pois é, as mulheres Mônica arrasaram aqui nesse programa hoje. Tanto a Anne quanto a Gisele, mas a senadora sempre com a clareza que a caracteriza e com a incisividade. Ela diz o que tem para dizer, sem papas na língua, é muito bom, né? Muito obrigado, Gisele e Anne, pela participação aqui no programa. Eu que agradeço, Juremir, Tallini, pelo espaço sempre que vocês oferecem para o debate, sempre rico que fica dentro desse espaço. E como fez o apelo da senadora Marina Silva, já fez, pedindo que os gaúchos nos ajudem na coleta dessas assinaturas e informando os nossos endereços, os pontos de coleta. Aqui em Porto Alegre, na rua Borges de Medeiros, número 410, sala 908, com a senhora Maria. Podem ir lá pegar a sua ficha, assinar ou somente ir entregar a sua ficha. E na cidade de Canoas, rua Tiradentes, número 17, loja 4. O site brasilemrede.com.br. Obrigado pelo Obrigado também a Anne pela participação. Muito obrigada, eu gostaria de agradecer o convite, Juremir, Tallini, para estar podendo sempre poder expor para os ouvintes tudo que acontece dentro da política. Muito bem, chegamos ao final, Thalita. Sempre no oferecimento, Unimed Rio Grande do Sul, 40 anos, o melhor plano de saúde a viver, o segundo melhor é Unimed, Banrisul, Rede Banricompras, aceita os melhores cartões em uma só máquina. Vem aí notícias em 1 minuto e logo em seguida Guaíba Revista com a Maria do Carmo. Bom final de semana, até segunda-feira. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Até segunda-feira.